36. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou tentar correr, irmão, para a gente entender o que Deus essa noite quer falar nesse culto. Oh, glória. João 13, verso de número 36. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, eu te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Senta em nome de Jesus. Quem conhece essa história de Pedro e Jesus? Quem conhece, levanta a mão. Aleluia. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: não fale comigo, não tire a minha atenção, porque a partir de agora eu quero ouvir a palavra de Deus e quero entender o que Deus nessa noite tem a falar comigo. Amém? Então não ande, não converse, não olhe para os lados, olhe para cá em nome de Jesus. Me empresta o meio da sua atenção. Amém, queridos? Irmãos, essa palavra que Deus colocou em meu coração nessa noite, ela vai falar com alguém nesse lugar. Eu não tenho dúvida, como sempre em todos os cultos, a palavra de Deus ela sempre vem como resposta para alguém. E eu acredito que nessa noite Deus ele preparou essa palavra de uma forma bem especial para alguém. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: entenda uma coisa, a sua vinda neste lugar não foi em vão. Diga: não foi a sua vontade. Diga: não foi o seu querer, mas foi a vontade de Deus, o querer de Deus e o amor de Deus que está sobre a sua vida. Diga: porque você o amou, mas Ele te amou primeiro. Aleluia, Jesus. E é por esse amor que nós estamos aqui hoje, irmão. Por um amor que tudo suporta, que tudo perdoa, um amor que tudo vence. É esse amor ágape de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. A palavra de Deus, quando João, por intermédio de Jesus, ele escreve lá na ilha de Patmos as cartas direcionadas para as 7 igrejas da Ásia. Tem uma carta em especial, presbítero Sérgio, direcionada para a igreja chamada Igreja em Éfeso. E esta carta ela nos traz uma grande revelação para os dias de hoje, como igreja que nós somos. Eu acredito que esta carta ela é direcionada também aos nossos dias de hoje. A carta que João escreve por intermédio de Jesus, ele vai dizer para aquela igreja as seguintes palavras: eu conheço as tuas obras, eu sei do que você tem vivido, eu sei do que você tem feito, eu sei do que você tem passado. Quando nós vamos olhar para a história daquela igreja, nós vamos ver que era uma igreja que naquele momento estava vivendo um tempo de apostasia muito grande.
E essa igreja, ela tinha uma postura, ela tinha um posicionamento. Ela não aceitava qualquer evangelho, ela não balançava a cabeça concordando com tudo que se pregava. Tinham aqueles que apareciam dizendo ser apóstolos, mas que na verdade eram mentirosos e falsos. E aquela igreja não aceitava qualquer pregação. Era uma igreja fiel, era uma igreja leal, era uma igreja que estava acima de tudo em obediência ao Senhor, porque ela não aceitava doutrinas de homens. Mas aquela igreja, ela havia cometido um erro, ela havia abandonado, ela havia deixado o primeiro amor. E Jesus, por amar aquela igreja, Jesus ele vai falar através de João dizendo: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E Jesus naquele momento ele vai dizer assim: por isso lembra de onde tu caiu, lembra de onde tu caiu e volta. Jesus ele fala para aquela igreja que havia abandonado o primeiro amor. Olha para cá, irmão, escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Não adianta você, eu me incluo também nisso. Quando eu prego para a igreja, a primeira pessoa que se aplica a palavra é para a minha pessoa. Então não adianta eu e você seguirmos alguns mandamentos, alguns padrões da igreja. Não adianta eu e você sermos dizimistas, sermos ofertantes. Não adianta vir todos os cultos, quando na verdade o nosso amor esfriou. Tem muitas pessoas dentro da igreja nos dias de hoje que tem nome de vivo, mas que estão mortos. Verdade ou mentira? Mas eu quero nessa noite, através dessa palavra, confrontar você, confrontar a sua fé, confrontar a sua gratidão a Deus, e entender nesta noite o que Deus ele quer falar ao seu coração. Entender o que Deus essa noite, através dessa palavra, ele quer causar dentro de você um impacto. Eu tenho dito nesses últimos tempos que muitas igrejas têm confundido o verdadeiro avivamento com o movimento. Por esses dias Deus tem falado ao meu coração e tem dito: eu não quero mais ver a tampa da chaleira voar, mas eu quero ver o fundo da panela cair. Chegou um tempo de nós como igreja entendermos que Deus ele não quer mais fazer aquela manifestação dentro do ambiente, mas Deus ele quer causar agora um impacto dentro de você. É esse o avivamento que Deus tem para os nossos últimos dias. É esse o avivamento que Deus tem para mim e para você. Um avivamento que cause mudança por dentro, um avivamento que quebre você por dentro, um avivamento que arranque o coração de pedra e coloque em você um coração novo. Chega dessa unção de Bruce Lee, de rodopiar com o pé só. A unção do Karate Kid, a unção do peão doido. O avivamento que Deus quer causar nesses últimos dias, Diácono Raimundo Donato, é impactar dentro de você. A mudança que precisa agora ser feita não é no ambiente, é em nós, porque estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. E quando nós olhamos para tudo que está em nossa volta, sabe qual é o desejo que nós temos? Posso ser sincero contigo, sim ou não? Sem hipocrisia. Quando nós olhamos em nossa volta, o sentimento, a sensação e o desejo que nós temos é de desistir. Ah, pastor, pois eu não tenho não, só se for o Senhor, irmão. Somos carne, somos limitados, não somos Superman, você não é Mulher Maravilha. Então você é alguém limitado, alguém que é dependente de Deus, e você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que vai ter um momento na sua vida que você vai estar fraco. Vai ter um momento na sua vida que a sua fé vai estar abalada. E se você não entender isso, você não vai se colocar diante de Deus como alguém que é dependente dele. Porque não vai dar tempo, presbítero Sérgio. Se você não reconhecer a sua dependência em Deus, se você não reconhecer que a misericórdia de Deus, ela precisa te alcançar todos os dias, e que você necessita dessa misericórdia. Se você não entender isso, irmão, não vai dar tempo. A primeira prova que vier, a primeira luta que vier,
você logo vai sair fora, você logo vai desistir. Sabe por quê? Porque você não reconheceu que você é alguém dependente de Deus. E nós precisamos reconhecer isso, porque quando nós reconhecemos a nossa limitação e a nossa dependência, nós nos tornamos pessoas humildes para poder reconhecer os nossos erros, poder reconhecer as nossas falhas e entender que o motivo de eu ter me afastado, que o motivo de eu ter saído da presença, que o motivo de eu ter abandonado as promessas não foi o pastor Leandro, não foi a pregação dura do presbítero Sérgio, mas foi a minha fraqueza espiritual. A minha fraqueza espiritual, quando ela é abalada, se eu não entender o propósito de Deus na minha vida, eu vou desistir, eu vou me afastar, eu vou negar a Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, porque nessa noite o Senhor Jesus, Ele fala aos corações dessa noite: lembra de onde você caiu, se arrepende e volta. Quando o pastor Leandro pegou a palavra agora há pouco, e quando a palavra finalizou dizendo: produzam frutos de arrependimento, Deus confirmou meu coração e disse: essa é a mensagem de hoje. É tempo de se lembrar de onde caiu, é tempo de se arrepender, e é tempo de voltar ao primeiro amor. Porque somente de volta ao primeiro amor é que nós iremos voltar a nos reposicionar diante de Deus como verdadeiros filhos que nós somos. Somente de volta ao primeiro amor poderemos voltar ao propósito original de Deus nas nossas vidas. E qual o propósito original de Deus, pastor? É o domínio. O propósito original de Deus na minha vida e na sua vida é o domínio, é o governo. Deus te escolheu como pai que Ele é. Ele espera de você como filho alguém que domine, alguém que tome de conta, alguém que governe aquilo que é dele. Esse é o propósito original, e isso é o que Deus espera de mim e de você: nos reposicionar ao propósito dele. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: hoje à noite, se reposicionar e assumir o seu lugar diante de Deus. Aleluia, aleluia. Vai ter momento na nossa vida que vamos nos achar super-heróis. Vai ter momento na nossa vida que vamos nos achar cheio do Espírito, cheio de santidade, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você: foi a autoconfiança de Pedro, a autoconfiança de Pedro, que fez com que Pedro caísse. A autoconfiança de Pedro, quando Jesus disse: Pedro, para onde eu vou agora, tu não podes ir comigo. Pedro não entendeu. Pedro vai de Jesus: o senhor vai para onde? Ele disse: Pedro, para onde eu vou agora, tu não pode ir. Jesus não falou para Pedro que ele não poderia ir. Ele disse: agora, nesse momento, você não pode ir comigo, mas depois, Pedro, tu vai me seguir. Se Pedro tivesse entendido isso, talvez a autoconfiança dele não teria levado ele à queda. Eu vou baixar o nível para você entender. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: vai ter um momento na sua vida que Jesus vai permitir você caminhar só. Diga: mas estar só não significa estar abandonado, porque tem um que cuida de você, que intercede por você, que guarda você, que dirige você. É o Espírito Santo de Deus. Vai ter um momento, meu filho, que Jesus ele vai permitir você caminhar só. Jesus disse para Pedro: Pedro, agora tu não vai poder ir comigo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o caminho que ele ia trilhar, Pedro não suportaria.
Jesus sabia que o caminho que ele ia seguir, ali no Getsemane, quando Jesus, ele olha em sua volta, ele só contempla uma escuridão, pedras, rocha, oliveiras. Mas como Cristo, ele contemplou a mim, contemplou a você. E foi nessa hora, como Cristo, que ele viu a minha limitação, que ele viu a sua limitação. Foi nessa hora, como Cristo, que ele entendeu e disse: eles não vão suportar, eles não vão aguentar, então eu vou, e eu vou sozinho. Sabe aquela missão arriscada, presbítero Sérgio, onde o pai olha para o filho e acha que aquilo ali é perigoso para o filho. Então ele, para proteger o filho, ele diz: ô filho, você não vai comigo, dessa vez eu vou só, deixa para a próxima. Mas o filho não entende, o filho ele quer ir com o pai a todo custo. Assim era Jesus. Jesus olha para Pedro, sabendo o caminho que ia trilhar, sabendo o que estava prestes a acontecer. Aí Jesus disse: Pedro, agora não, mas depois. Por que Jesus disse depois? Porque ele passou 3 anos e meio dizendo para os seus discípulos e para Pedro: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos inimigos, será morto, mas ele há de ressuscitar no terceiro. Então Jesus estava dizendo: Pedro, agora não, mas quando eu ressuscitar, aí tu vai continuar a me seguir. Mas Pedro não entendeu. Ele se encheu de autoconfiança. Ele disse: não, Senhor, eu vou contigo e não se preocupa com a minha vida, porque dela cuido eu. Se preciso eu te darei, eu darei por ti a minha vida. Pedro, ele não tinha entendido quando Jesus falou: porque todo aquele que tentar salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: entenda uma coisa. Essa vida que muitas das vezes você se acha dono, você bate no peito e diz: a vida é minha e eu faço dela o que eu bem quiser. Diga: ela não te pertence. Diga: cai na real. Diga: essa vida tem um dono, e esse dono quer ela de volta. Aleluia. Essa vida que você bate no peito e diz: é minha, faço dela o que quiser. Cai na real, meu filho. Não é sua, é dele. E vai ter um momento que ele vai dizer: dê para cá, traga para cá, é minha. Posso ser sério com você, sim ou não? Eu espero que você não espere ele fazer com você o que ele fez com Paulo. Eu espero que você não espere ele lhe derrubar do cavalo, fazer você cair com cara no pó. Porque duro será para você recalcitrar contra os aguilhões. Tu, Pedro, dá a tua vida por mim? É isso mesmo que você está falando, Pedro? É, Senhor, eu dou. Pedro, pois ainda hoje o galo não cantarás sem que tu tenha me negado 3 vezes. A autoconfiança tem matado muitos homens de Deus e mulheres de Deus. E quando é que essa autoconfiança vem sobre a minha vida, pastor? Quando você decide e escolhe os dias de culto que você precisa vir. A autoconfiança sua é quando você acha que pode ficar em casa, deixar de ir cultuar a Deus, e aí você não percebe, porque você está se achando bom demais, forte demais, mas na verdade você está vazio, precisando vir para a casa de Deus para poder receber uma unção, uma porção do poder de Deus para ser renovado. A autoconfiança que muitas das vezes faz você faltar um único culto, e era apenas esse único culto que Satanás precisava ver você faltando para achar a brecha
entrar na sua vida e destruir a tua fé. É essa autoconfiança que me faz escolher o dia que eu devo vir à casa de Deus ou não. Aí conhecemos a história. Jesus fala: Pedro, tu vai me negar, cara. Como que tu pode dizer que está disposto a dar a tua vida por mim? Agora Jesus, ele vai para o monte do Getsemane. Só que antes de Jesus ir para o monte do Getsemane, a palavra de Deus vai dizer que Jesus chegou para os discípulos e disse assim: o que é que estão falando de mim por aí? O que é que o povo fala que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos começaram a chutar. Estão dizendo que tu é Elias, outros dizem que tu é Moisés, outros dizem que tu é profeta. Mas aí Pedro, quem? Pedro vai dizer assim: o mestre, tu és Cristo, o Filho de Deus. Olha a revelação da palavra aqui, presbítero Sérgio. Aquele que disse: dou a minha vida por ti, foi o mesmo que Jesus disse: vai me negar e vai dizer que não me conhece. Mas Pedro conhecia muito bem. Enquanto os discípulos saíram chutando, Pedro disse: tu é Cristo. Olha a revelação. O nome dado por Maria, aquele homem, era G. Mas quando ele pergunta quem eu sou, Pedro revela dizendo: tu é Cristo. Ele não disse Jesus Cristo, ele disse: tu é Cristo. Jesus olha para Pedro e diz: quem te revelou não foi carne, mas foi o próprio Espírito. Pedro sabia muito bem quem era aquele homem. Era Cristo. Pedro sabia muito bem que aquele homem, se ele quisesse, uma legião de anjos desceria para defendê-lo. Mas mesmo Pedro sabendo quem era Jesus, Pedro o nega. Posso ser sincero com você, sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes, eu vou tirar agora do passado, eu vou colocar no presente. Quantas vezes você nega Jesus? Ah, pastor, eu não nego, nega. Nós negamos a Cristo quando nós permitimos que o pecado nos vença, quando nós permitimos que os mandamentos de Deus sobre a nossa vida sejam desfeitos. Nós negamos a esse Cristo. Agora Pedro, que conhecia muito bem, agora está no monte do Getsemane, e ele está lá como um dos mais próximos, como um dos mais chegados de Cristo. Escuta isso daqui, irmão, é forte. A palavra de Deus diz em Marcos 14 que quando Jesus chega no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João. Ele sobe com 11, porque um está traindo, é Judas. Mas lá no monte, ele chama em particular, quantos? Aí ele diz assim, ó: fiquem aqui, orando, e vigie. Aí ele vai mais adiante sozinho. Aí ele está lá orando, Jesus. Aí de repente Jesus volta. Aí ele pega os três dormindo, amém, irmão? Amém? Aí ele vai e diz assim, ó: Pedro, não pode sequer orar. Pedro, tu tá dormindo, cara. Tinha quantos lá? Quantos? Observa que a palavra de Deus vai dizer que Jesus só chamou o nome de Pedro.
Os três estão dormindo, mas Jesus está exortando somente a Pedro. Pega a revelação dessa palavra aqui, irmão. Jesus faz questão de alertar Pedro. Pedro ora, Pedro vigia, cara. É esse mesmo Pedro que Jesus olha para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua fé. E o que o Senhor falou? Eu disse: cara, eu só disse que ia orar por ti. Jesus avisa Pedro várias vezes. Pedro ora, cara. Pedro vigia. Deixa eu trazer por dia de hoje. Você que esfriou na fé, você que por algum momento caiu, você que se afastou, você que se desviou, hoje tem um argumento, me perdoa. Não, pastor, eu não estou desviado, eu só estou afastado. Não, meu filho, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você está fora do propósito. Pedro ora, Pedro vigia. Quantas vezes essa voz falou comigo, falou com você? Quantas vezes o inimigo preparou o laço? Quantas vezes o pecado te desafiou? E você, por se achar homem de ferro, mulher maravilha, você não vigiou e quis ficar frente a frente com o pecado. E acabou caindo, e acabou esfriando, e acabou desviando. Mas Jesus, ele não deixou de alertar você. Assim como ele não deixou de alertar Pedro. Pedro, ora. Pedro vigia. Segunda vez, lá vem Jesus. Está os três dormindo. E Jesus novamente: Pedro, chega, basta. Não consegue orar, não consegue vigiar. Ei, chega um momento na nossa vida que o próprio Cristo, ele para de nos alertar, ele deixa de nos avisar. Mas diga para o irmão que está do seu lado, diga: mas você nunca será pego de surpresa. Ele sempre te avisa, ele sempre te alerta. Mas o problema é que você prefere ceder ao pecado e cai nas armadilhas do inimigo. É sempre assim desde a criação. Lembra lá do primeiro homicídio na Bíblia? Lembra quando Caim ficou invejando Abel? Quando Caim colocou no seu coração o desejo de matar o irmão, Deus se revela para Caim e diz: ô Caim, o que é que tu tem, cara? Que cara de zangado é esse que tu tá? Por acaso, Caim, se tu fizer o que é certo, Caim, o bem também não virá sobre ti? Caim, o pecado já está na tua porta. E se tu não o dominar, ele te vencerá. Deus, ele sempre avisa. Deus, ele sempre alerta. Muitos que caíram, muitos que estão lá fora, muitos que dizem: pastor, é difícil eu voltar. Pastor, mas eu tento, não consigo. Pastor, eu estou sem força. Ei, não espera o pastor aí na tua casa, não. Não espera os irmãos, as irmãs do ciclo de oração ir na tua casa, não. Se você produzir fruto de arrependimento em você, você vai fazer aquilo que o filho pródigo fez. Você vai se levantar, você vai voltar pelo mesmo caminho que você se afastou. E quando você chegar diante do Pai, o Pai vai estar de braços abertos te esperando. O Pai vai estar pronto para fazer festa. O Pai vai estar pronto para calçar os teus pés, para te dar vestes novas. O Pai vai estar pronto para se alegrar e entender que o filho que estava perdido foi encontrado. O filho que morreu ressuscitou. Então a igreja precisa produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Diga para o irmão que está do seu lado todos os dias: fruto de arrependimento precisa brotar em você. Aleluia. Por quê, pastor? Porque todos os dias nós pecamos. Porque todos os dias nós erramos.
Porque todos os dias nós desagradamos a Deus. Mas se em nós tiver frutos de arrependimento, a misericórdia dele, o amor dele, o perdão dele, todos os dias vai nos alcançar. E quando o inimigo achar que nós estamos fracos, nós estaremos fortes. Frutos de arrependimento precisa nascer todos os dias em nós. Pedro, tu vai me negar. Pedro conhecia bem. Pedro ora e vigia. Pedro não orou. Pedro não vigiou. Quem conhece essa história? Quem conhece essa história? Quem conhece? Aí lá vem os soldados. Aí os soldados vêm com Judas. A maior dor de Jesus não foi a traição de Judas. A maior dor para Jesus foi a traição e o negar de Pedro. Porque quem é mercenário tem valor. Mas aquele que conhecia e sabia muito bem quem era Cristo estava prestes a negar. Os soldados chegam no monte do Getsêmani. Os discípulos perguntam a Jesus: agiremos pela espada? Mas Pedro, ele se precipita. Ele arranca a espada da bainha. Ele corta a orelha do soldado Malco. Ali Pedro por um momento se achou tal. Ali Pedro por algum momento se achou o máximo. Ali Pedro por algum momento se achou melhor do que aqueles que estavam ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes agimos precipitadamente pensando nós que estamos fazendo o que é certo. Muitas das vezes oramos a Deus e dizemos: Senhor, me dá uma direção, quando na verdade você já está seguindo seus próprios caminhos. Muitas das vezes você ora e diz: Senhor, se for da tua vontade, me dá isso. Mas na verdade você já está tomando posse daquilo. Você não esperou a vontade de Deus, você não esperou o tempo de Deus, você não trilhou pelos caminhos que Deus queria que você trilhasse. E muitas das vezes agimos como hipócritas, jogando palavras ao vento, achando nós que estamos orando ao Senhor da forma correta e fazendo aquilo que é certo aos seus olhos, mas estamos fazendo do nosso jeito, querendo resolver com as nossas próprias forças. E sabe o que Deus essa noite fala? Não tome decisões precipitadas, porque são nas decisões precipitadas que você quebra a cara. São nas decisões precipitadas que você acaba cometendo erro. E diga para o irmão que está do seu lado: diga, é nessa hora que em apenas em um único erro a sua vida espiritual ela pode ser destruída. Sabe, irmão, às vezes tem momento da nossa vida que a gente procura agir da forma correta, da forma certa, e aí a gente busca uma vida de acerto. Mas em um dado momento a gente escolhe errar uma única vez. Sabe quando você, no trabalho, você faz aquilo que é certo? E aí de repente o chefe chega para você e por um único erro que você cometeu, você olha para ele e diz assim: poxa, eu faço sempre o que é certo. Uma única vez que eu erro, você me cobra, você me demite. Aí ele olha para a sua cara e diz assim: fazer o que é certo é obrigação sua. Eu estou aqui para poder te cobrar o que é errado. E às vezes por um único erro nós escolhemos dar brecha para esse erro, e esse erro vai nos levar à morte. A nossa vida espiritual, ela é seguida de acertos. Quanto mais nós acertamos, quanto mais nós fazemos as escolhas corretas na nossa vida, mais a nossa vida espiritual é fortalecida e edificada. Mas a partir do momento que a gente cede para um único erro, aquilo é o suficiente para te levar lá para a estaca zero. E aí você vai precisar produzir em você fruto de arrependimento e entender: é tempo de recomeçar. E recomeçar muitas das vezes, meu filho, é começar de novo. O difícil de recomeçar é porque você, quando olha para trás, você vai lembrar da sua comunhão com Deus.
Você vai lembrar da intimidade que você tinha com Deus. Você vai lembrar das vezes que você orava e chorava e sentia a presença. Você vai lembrar como o Espírito Santo te tomava com poder e autoridade. E aí quando você olha e lembra do passado, você se envergonha, porque hoje você está vazio, você não consegue mais sentir o que sentia antes. E isso te acusa, isso te condena, isso te julga, isso te leva para longe de Deus. Mas nessa noite Deus está falando para homens e mulheres desse lugar: lembra, meu filho, de como eu te usava antes. Lembra de como eu me manifestava em você pelo meu Espírito antes. Pois é, né? Era bom, não era? Deixa eu te falar uma coisa. Se você escolher nessa noite voltar, se você escolher nessa noite produzir fruto de arrependimento, não te preocupa, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deixa eu ver quem está entendendo. Levanta a mão para o céu, abre essa boca e adora Ele. Olha a revelação, pega isso. Judas traiu, sim ou não? Judas traiu, sim ou não? Pedro negou, sim ou não? Olha para cá. Judas se amargurou. Judas se angustiou. Mas a amargura de Judas fez Judas tirar sua própria vida. A sua amargura, a sua angústia não vai te trazer para perto, não vai te trazer de volta. Judas se amargurou de uma tal forma que tirou sua própria vida. Foi salvo, foi condenado. Foi salvo, foi condenado. Foi condenado. Suicida. Mas a palavra de Deus nos revela que um certo dia Pedro estava à beira do mar, tomando banho, depois de uma pescaria. Jesus já há 3 dias, quantos dias? Quantos dias? Olha a revelação da palavra de Deus aqui, meu filho, pega isso. Há 3 dias, Jesus já ressuscitado, estava com os discípulos em alto mar pescando. Quantos dias? A palavra de Deus vai dizer que os discípulos sabiam que aquele que estava ali era o mestre, mas eles ficaram com cerimônia, eles ficaram envergonhados de perguntar. Quantos dias? 3 dias. Jesus no meio deles. Ninguém teve coragem de perguntar. Eles sabiam no coração deles que Jesus estava ali. Eu vou baixar o nível para você entender. Deixa eu trazer isso para os dias de hoje. Você que está afastado, você que está frio, você que está desesperado e querendo de volta nesses últimos tempos a tua comunhão com Ele. Há quantos dias Deus está tão perto de você e quanto menos você imagina? Quantas vezes você se sentiu só? Quantas vezes você se achou abandonado pelo homem? Quantas vezes você se achou abandonado pelo pastor? Quantas vezes você se achou abandonado pelos irmãos da igreja? Mas nesta noite, como boca de Deus, eu venho aqui para te dizer que Ele não te deixou só um único dia sequer, porque Ele não te abandona por nada, rapaz. Ele sempre esteve presente, Ele sempre permaneceu por perto, te guardando, te livrando, te poupando. Sabe por quê? Porque existe uma promessa, e a promessa dele é: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Levanta a mão para o céu, abre essa boca e adora Ele. Escuta, e o irmão está do seu lado, diga:
Jesus conhecia muito bem Pedro, sabia o início, como tudo ia começar e como tudo iria terminar. Olha para cá, em Mateus, no capítulo 16, verso 18, quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que é que estão dizendo que eu sou? Pedro diz que tu é Cristo. Falou tu bem. E quem te revelou não foi a carne, foi o Espírito. Quer saber quem tu é, Pedro? Quero, Senhor. Tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra. Pedra quer dizer rocha. Tu és Pedro. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus sabia que Satanás ia se andar com a fé de Pedro. Jesus sabia que Pedro ia negar ele por 3 vezes. Mas Jesus também sabia que esse momento ia passar, que Pedro, diferente de Judas, iria se arrepender. E quando ele se arrepende, Jesus está diante dele dizendo: Pedro, tu me ama? E ele diz: tu sabes, Senhor. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me ama mais do que esses? E Pedro responde: tu sabes, Senhor. E Jesus pela terceira vez pergunta: Pedro, tu me ama mais do que esses? E Pedro agora, com vergonha, diz: Senhor, por que que tu está me perguntar isso? E Jesus responde: sabe por quê, Pedro? Porque eu vi tu cair, mas nesta noite, Pedro, eu te levanto, eu te coloco de pé e digo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lembra do que eu te disse? Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então chegou a hora, chegou o momento. Te coloca de pé, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque a partir de hoje quem vai te guiar sou eu. Eu vou te tomar pela mão, vou trilhar junto contigo, e aonde tu for eu irei junto. Pedro, naquele momento, ele se arrepende, ele volta, e hoje podemos abrir a boca e dizer que aquele que caiu um dia se levantou, porque se arrependeu. E hoje a igreja do Senhor Jesus, a chave dela foi entregue nas mãos de Pedro. E nesta noite Jesus está aqui neste lugar para te levantar também. Levanta a mão para o céu, abre essa boca e adora Ele. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fica de pé, Pedro. Fica de pé, rocha. Ah, pastor, mas e amanhã é com Deus. Ele se encarrega. Sonda-me em ti. Ele se responsabiliza. Sonda-me em ti. Fecha teus olhos, fecha. Nas asas do teu amor. Escuta a voz de Deus essa noite. Sonda-me em ti. Meu Deus. Sonda-me em ti. Coloca a mão no coração, coloca a mão no coração. Do teu amor. Agora a outra levanta para o céu, estende ela para o alto agora. Isso. Oh, aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti nas asas do seu amor. Levanta uma mão para o céu, a outra no coração. Aleluia. Esconda-me em ti. Fruto de arrependimento. Esconda-me em ti. Fruto de arrependimento. Nas asas do seu amor. Oh, Espírito Santo de Deus. Agora é contigo, meu amigo. Como eu amo seu nome. Agora é contigo, Espírito Santo. O nome mais lindo que eu conheço. Faz o teu mover agora, Espírito Santo. Seu nome. Como eu amo seu nome. Fruto de arrependimento. Fez o nome mais lindo que eu conheço. Fruto de arrependimento. Seu nome.
Seja repreendido o sentimento de angústia, de amargura. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, na saudade do seu amor. Pedro! Ei! Pedro! Esconda-me em ti, esconda-me em ti, na saudade do teu amor. Vai, Espírito Santo de Deus. Vai, Espírito Santo de Deus. Como eu amo seu nome. Oh, aleluia. Fez o nome mais lindo que eu conheço. Levanta a mão para o céu, toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Como eu amo seu nome. Fez o nome mais lindo que eu conheço. Fruto de arrependimento. Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Ei, ei. Qual é o som? Qual é o som? Pedro! Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do seu Qual é lugar. o som? Qual é Venha. o som? Quando Deus Em nome de Jesus, desce na venha. terra. Venha. Qual é o som? Vem, 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 Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro. Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse é o som. O Oh, carpinteiro Espírito Santo. batendo a porta. Quebra, Carpinteiro batendo a porta. quebra, Espírito Santo por dentro. Despedaça, Espírito Santo por dentro. Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Ei! Chegue. Seu nome, em nome Que desça o poder de eu Deus. conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Fez um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Ei! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Segura, Quando segura. Deus desce na... Segura. Escuta. Como foi dito no início dessa mensagem, uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, para confrontar você nessa noite, para poder te pegar por dentro e fazer você entender nessa noite, de uma vez por todas, que a promessa ainda está de pé. Entender de uma vez por todas que Deus, Ele não errou quando Ele te escolheu lá atrás. E eu sou suspeito em falar isso porque tem pessoas aqui como você, obreira Luana, a qual eu conheço a sua história. Sou suspeito em falar, mas você sabe do amor, do grande amor que eu tenho por você em Cristo Jesus. E nessa noite, enquanto eu ministrava sobre esse altar, o Senhor colocava palavras na minha boca, e Ele falava ao meu ouvido e dizia: fala para minha serva. E eu pregava, e eu ministrava, e a voz do Senhor continuou falando para minha serva. E assim como você, tem muitos aqui nessa noite que por uma questão de momento acabou não vigiando,
acabou não orando, acabou não se revestindo e acabou decepcionando a Deus. Mas nessa noite, a palavra de Deus é: lembra-te de onde tu caiu, te arrepende e volta ao primeiro amor. É difícil, eu sei que é, mas se você não tomar uma atitude como você tomou da primeira vez lá atrás, nada vai acontecer na sua vida. E nessa noite, Deus está a te chamar. Onde está a primeira pessoa que nessa noite toma posse dessa palavra e diz: pastor, eu quero me reconciliar, eu quero voltar, mas eu não quero voltar, pastor, de qualquer maneira, eu quero voltar ao primeiro amor. Sai do seu lugar, vem agora em nome de Jesus. Não se preocupa com amanhã. Não se preocupa com amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Não se preocupa com o que vão dizer. Não gere expectativa em volta da sua vida, quando na verdade a vida não é sua, é dele. Então, se você ficar aí no seu lugar como está, nada vai acontecer, não vai haver mudança. Se você ficar no seu lugar achando que ao vir amanhã pode estar desviado novamente, ou talvez se vir não vai conseguir, você está gerando expectativa, você não está deixando Deus trabalhar. Mas se nessa noite você simplesmente der o primeiro passo e deixar Deus se encarregar e cuidar do resto, te prepara para viver uma nova história, te prepara para viver uma nova vida, te prepara para viver um novo capítulo, porque o autor da tua vida é Jesus, e Ele não colocou um ponto final, é apenas uma vírgula, e vai ter continuidade. Oh, aleluia! Qual é o som? Quando Deus bate na... Ei! Qual é o som? Qual é o som? Fala pra mim qual é o som. Escuta. Fala. Qual é o som? Qual é esse som? Qual é o som? Qual é o som? Que som é esse? Quando Deus desce na terra. Você abre a porta? É esse o som? E agora sim, ó. É esse o som? Ei. E este é o som. Ei. O carpinteiro batendo a porta. Escuta! O carpinteiro batendo a porta. Escuta esse som. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este é o som. Do lado de dentro ele bate. E ele bate. Ele bate. Ei, aleluia. Segura baixinho. Segura baixinho. Esse é o som quando Deus desce na terra. É o carpinteiro batendo na porta. Aleluia. Deixa eu ver quem está entendendo o mistério do som. Deixa eu ver quem está entendendo o mistério do som. Eis que estou à porta e bato.
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ao som. Olha ele batendo na porta desse coração. Eu não estou oferecendo a você religião, estou oferecendo a você Jesus. Quem vai abrir essa porta hoje? Eu sei que tem pessoas aí embaixo que precisam abrir essa porta. Eu sei que tem. E não importa quantas vezes você caiu, o que importa é quantas vezes você vai escolher se levantar e se colocar de pé. Vou te chamar pela última vez e não te chamo mais. 1, 2, 3. Sai do seu lugar e vem agora. Em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite sobre toda castra de Satanás, toda prisão espiritual, toda palavra de maldição, oração contrária que um dia foi lançado sobre a tua vida, cai por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem agora. Vem agora. Vem agora. As prisões são quebradas hoje, irmão. As prisões espirituais são quebradas hoje. 1, 2, 3. Eu não insisto mais. Que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua palavra, por essas vidas que aqui estão. Abençoa elas. Risca o nome delas do livro da culpa, reescreve no livro da vida. Teu nome será exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Da planta dos pés ao alto da cabeça sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz. A igreja diz. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Segura. Isso. Estenda as mãos, estenda as mãos. Quem toma posse dessa palavra? Quem tomou posse dessa palavra? Nós profetizamos uma semana abençoada de vitória, de conquista, cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as doces consolação do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós desde agora e para todos sempre. Quem crê assim, diga. Aplauda ao Senhor Jesus. Dê a paz do Senhor, seu irmão. Tenham todos uma ótima semana abençoada. Adora Ele. Aleluia! Este é o sonho, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Este é o sonho, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Sonho, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de
do Deus